O Curta em Cena mergulha no debate sobre gênero e empoderamento a partir de duas obras: a ficção Rainha, de Sabrina Fidalgo, e o documentário Cabelo Bom, de Suahili Vidal e Cláudia Alves, produzido por Felipe Raureliuk. Os dois filmes retratam a resistência aos padrões estéticos impostos à mulher negra. Olá, a gente está aqui com Suahili Vidal e Felipe Raureliuk. Suahili é diretor e Felipe é o produtor executivo do curta Cabelo Bom, um documentário que traz a perspectiva de 3 jovens negras que sofreram na infância por terem cabelos crespos e não se encaixarem nos padrões de beleza. O filme foi vencedor do prêmio especial do júri do Festival de Gramado. Obrigada, gente, pela presença aqui no Curta em Cena. O nome do filme de vocês já diz qual o objetivo de vocês com essa obra, né? Quando a gente era mais novo, no meu caso, por a gente ter o cabelo crespo, as pessoas que tinham cabelo crespo eram ditas que não tinham cabelo bom. O cabelo bom, para elas, era um cabelo liso. Então, isso foi meio que uma sacada que a gente teve para poder também despertar esse conteúdo que a gente estava querendo mostrar. O cabelo, ele tem sido uma figura muito central no empoderamento da mulher negra atualmente, né? A gente vê muitos exemplos de mulheres que elas começam a se libertar de opressões que elas vivem desde a infância a partir da aceitação do cabelo. Como que vocês perceberam isso das moças que vocês entrevistaram no filme? O cabelo acho que é a questão estética mais forte da mulher, né? E a mulher negra, ela vive subjugada por padrões e por uma ditadura da moda, assim, muito forte. A moda que a gente consome, que o Brasil consome, não é uma moda originalmente nacional. É uma moda importada, padrões estéticos europeus, pele clara, cabelo liso, a magreza, enfim. Então, eu acho que as mulheres negras sempre sofreram isso. Eu não digo nem que elas estão se saindo dessa casca agora. Elas sempre tiveram essa vontade de serem, de se autoafirmarem, de serem como elas são, mas talvez a gente tenha chegado a um momento, digamos que, mais propício para elas, assim, não por elas todas estarem se engajando, digamos, na mesma hora, assim, sabe? Então, esse foi um momento bem oportuno da gente poder pegar esse tema e fazer esse filme. Tem uma questão estatística muito até simples, né? O próprio IBGE afirma que mais da metade da população brasileira é negra ou parda, né? Ou seja, a maioria da população brasileira nasceu com cabelos crespos, né? Porém, as mulheres, elas, desde muito novas, em função até de uma certa imposição estética, né, que vem da indústria de cosméticos e tudo mais, acaba tendo que fazer tratamentos, às vezes, muito agressivos, né, para elas próprias, né. Então, e o cabelo sendo esse símbolo tão grande, tão forte para qualquer mulher, né, independente, acho que foi isso que fez com que a gente pegasse esse elemento e transformasse numa temática importante, né? Eu tenho clientes que nunca viram o cabelo dela natural. Ela fala, nunca vi meu cabelo natural. Desde 3 anos, minha mãe passa química e eu sempre passei e sempre vou passar para sempre. Quando eu era mais nova, eu acho que como a maior parte das meninas negras da minha idade, eu alisava o cabelo. E minha mãe é branca, tem cabelo liso, meu pai que é negro. E minha mãe, com o tempo, a minha mãe começou a ser muito cobrada pelo meu cabelo, né? Ela começou, por ela ser branca, assim, tinha gente que perguntava se eu era filha da empregada. E aí eu fazia aquele tratamento que diz que é pra relaxar o cabelo, mas não entendo por que relaxamento se meu cabelo não tá estressado. E como que vocês escolheram as personagens principais do filme? Então, eu e a co-diretora Cláudia Alves, a gente entrou nesse processo de pesquisa e a gente tinha um leque de meninas que a gente achava que tinha potencial ao entrevistá-las previamente, saber das histórias delas e de uma gama de algumas mulheres, a gente escolheu essas 3 que mais se encaixavam no discurso e tinham um pouco mais de conteúdo que a gente queria ouvir.
Inicialmente até acho que é bom comentar isso, que o processo de pesquisa desse filme ele não nasceu desde o início só focado no cabelo, né? A gente estava em busca, na verdade, de mulheres que se sobressaíam nos seus meios, mas especificamente mulheres que sofriam preconceito ou que eram marginalizadas. E o mote do cabelo foi aparecendo de forma cada vez mais importante ao longo do processo de pesquisa, até que a gente chegou realmente a decidir que era o melhor caminho a se tomar, né? Por tudo que significa o cabelo, para a questão até da feminilidade, né? Das mulheres no geral, né? O filme de vocês, ele não é panfletário, mas ele tem uma mensagem política muito explícita e muito forte. Vocês acham que o cinema, ele é uma ferramenta também para isso? Ou ele deve observar essas questões de uma maneira mais prioritária? Olha, eu acho essencial, Tâmara, que o cinema se engaje também. Obviamente, a gente não está aqui condenando nem julgando o cinema meramente de entretenimento. Ele tem seu papel e é muito importante até para a formação de mercado. Mas é fundamental que a gente toque nessas questões que instiguem um pouco o público a pensar, né, e não somente a consumir. Ao longo da história do cinema, a gente vê que todos os movimentos que buscaram instigar o público nesse sentido prosperaram, né? E criaram obras importantíssimas em várias partes do mundo. E eu acho que em qualquer sociedade, em qualquer tempo, isso é muito importante, mas principalmente agora numa situação que a gente percebe aqui no Brasil de ações e contra-reações de vários grupos, eu acho que o debate sempre tem que estar presente. E o cinema é uma ferramenta importantíssima para isso. E associado a isso também, eu acho que a realização de um filme com protagonistas negros, com direção e boa parte da equipe negros, focando nas questões negras também, é um debate político que a gente quer mostrar também, porque o que é mostrado nos cinemas e na televisão não corresponde à realidade da população, né? Então, a mensagem, principalmente, acho que mais forte, além dessa do cabelo, é mostrar os protagonistas negros nas telas. Sou crioula, neguinha, mulata e muito mais, camará. Igual dança no ilê, ninguém vai me dizer o meu lugar. Eu sempre fui uma militante, independente do meu cabelo. Tem uma história lá em casa que dizem que quando eu era bem criança, que a minha avó me ensinou a falar: você é o quê? Eu falava: eu sou da raça negra. Quando eu chego num lugar novo, tem essa curiosidade, todo mundo quer saber, quer perguntar, quer como que você faz, quer pegar, quer botar a mão no meu cabelo. É normal, né? A curiosidade, né, do ser humano. Assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que não consegue segurar a sua opinião agressiva, tem gente que a gente tem que dar uma resposta, né? Vocês trabalharam uma questão que é tocante ao racismo, mas que tem uma intersecção com o machismo também, né? Essa cobrança das mulheres com relação ao padrão estético. Como homens, apesar de você ter trabalhado com uma co-diretora mulher, o que vocês absorveram desse processo de produção? Os homens têm parte importante nessa questão da mulher em relação ao cabelo, né? Ela fala que os homens não querem ver a mulher de cabelo crespo. Eles também estão muito contaminados com essa ditadura da moda. Então, para os homens também, eles preferem a mulher de cabelo liso do que de cabelo crespo. Então, o homem tem parte importante nessa desconstrução, da autoaceitação feminina, né? Então, a gente quis também expor isso para ver que não é simplesmente um problema, uma questão interna das mulheres com elas mesmas. Isso tudo é delas, mas também é toda a questão do ambiente em que elas estão inseridas. A sociedade ela não é composta só por homens nem só por mulheres, né? Então é óbvio que uma questão dessa reverbera em todos, inclusive nos homens. E, Tâmara, tem um outro dado que pode ser aterrador a gente pensar, mas tem países na África onde 99,9% da população é negra e mesmo assim os homens acham mais bonitos os cabelos das mulheres negras que são alisados com produtos estrangeiros, enfim, que façam esse
processo. Então, os homens, sim, são parte fundamental desse processo e reforçam, ou não, né, toda essa questão aí do cabelo, da estética e dessa, de certa forma, dessa ditadura da beleza, né? O filme de vocês traz imagens de arquivos também, né? Por que vocês escolheram essas personagens para poder trazer um pano de fundo para a questão que vocês estão debatendo? Então, no começo do filme a gente faz uma projeção com a Kathleen Cleaver, que é uma das principais expoentes do movimento Black Panther nos Estados Unidos. E a gente resolveu colocar a mensagem dela sobre o cabelo no início porque, de certa forma, a origem do movimento negro nacional também tem a origem do movimento negro lá fora nos Estados Unidos durante o movimento dos direitos civis lá. Então a gente quis, de certa forma, também mostrar um pouco da origem, de onde está surgindo todo essa questão do empoderamento. Até porque esse movimento foi muito importante, né, para a questão civil norte-americana, né? E ele acabou reverberando para várias partes do planeta. A gente tem que lembrar que nessa época, final da década de 60, ali nos Estados Unidos, era o momento da contracultura, né? Os jovens estavam muito insatisfeitos com a guerra do Vietnã e com todo o status quo. A gente tinha o Martin Luther King também lutando já desde antes também pelos direitos dos negros, e lá você teve as leis segregacionistas, né, de forma clara, escritas na lei, né, editadas. Então, essa declaração da Kathleen foi muito forte na época e continua reverberando. E a gente escolheu justamente para mostrar que é uma questão que vem desde lá e continua se mantendo e continua atual e continua precisando ser debatida, né? Cada vez mais, na verdade. This brother here, myself, all of us were born with our hair like this, and we just wear it like this. The reason for it, you might say, is like a new awareness among black people that their own natural appearance, physical appearance is beautiful and it's pleasing to them. For so many, many years, we were told that only white people were beautiful. Only straight hair, light eyes, light skin was beautiful, and so black women would try everything they could, straighten their hair and lighten their skin to look as much like white women. And the black men would let it be known that they thought white women were beautiful, and they'd say they didn't want any ugly black woman with short hair. This whole thing. But this has changed because black people are aware now that their own appearance is beautiful, they're proud of it, and white people are aware of it too because white people now want natural wigs. They want wigs like this. Dig it? Isn't it beautiful? All right. Como que foi a produção do filme? Como que vocês viabilizaram com recursos? A gente foi ganhador de um edital do Ministério da Cultura, edital curta afirmativo, dedicado a protagonistas negros, diretores e produtores negros. Eu inscrevi, assim, foi uma história muito doida, porque faltavam 10 dias para o deadline do edital. Eu fiquei sabendo, não tinha projeto nenhum, não tinha ideia nenhuma. Lendo o jornal, eu me interessei por um assunto que não seria nem seria Cabelo Bom, seria sobre as It Girls da periferia. Mas a gente fazendo uma pré-pesquisa desse primeiro projeto, a gente viu que o projeto não sustentava, então a gente resolveu mudar esse viés para o cabelo. E aí a gente ganhou o edital e resolvemos fazer o curta. Foi muito importante, inclusive, deixar aqui que a importância das políticas públicas nesse sentido, assim, a gente não pode parar de ter. O cinema é um meio muito fechado, é muito difícil você conseguir fazer um filme. Sem dinheiro, eu acho muito complicado. Então, a importância das políticas públicas direcionadas para setores menos privilegiados, tanto étnicos quanto econômicos na sociedade, é fundamental. E a gente está aqui com esse belíssimo troféu que vocês ganharam pelo prêmio especial do Festival de Gramado. E eu queria saber como é que foi essa experiência e também como é que foi a recepção do público ao filme de vocês. Olha, Tamara, acho que qualquer pessoa que trabalha na área do cinema, que realiza, que faz filmes aqui no Brasil, tem o sonho de um dia ganhar um troféu desse, né? É o nosso principal prêmio aí do Brasil, né? Na área do cinema. Então, a gente inscreveu a obra, né? E só a seleção prévia já seria algo excepcional, né? E eu lembro muito bem, eu tenho isso na minha memória muito bom, que quando saiu a lista, o Swahili me ligou, me mandou mensagem, cara, a gente conseguiu, a gente tá lá, são centenas, né, de filmes inscritos e um número bem mais reduzido que entra, né, coisa assim, sei lá, de 2%, 3%.
E aquilo lá, para mim, já foi né? A gente, na Ideográfica, a gente já tem um tempo de estrada aí, mas a gente nunca tinha conseguido chegar na seleção final ali de Gramado. Então, já era uma grande vitória, né? Mas aí, né, Suahili, chegou o momento da premiação, ele foi lá nos representar. Pode falar mais dessa parte da recepção? Foi um choque enorme, assim, da gente ter já sido selecionado. Tantos filmes bons. Um festival de Gramado, que a gente pensa, um festival no Sul, sobre a temática negra, sobre uma temática que foge totalmente aos padrões de lá. Só disso eu já fiquei surpreso de ter sido selecionado, agora de ter ganhado mais ainda. Fiquei muito feliz, agradeço muito aos curadores por terem selecionado o filme. E eu acho que é importante justamente pela temática, para a gente poder difundir e abrir mais no audiovisual, no TV e no cinema, essas questões que são super importantes. Suahili, Felipe, obrigada pela presença aqui no Curta em Cena. Sucesso para o filme de vocês. Obrigado pelo convite. Queria fazer o convite também aos telespectadores para o nosso Facebook do filme. Lá vocês vão encontrar todas as informações de onde o filme vai poder passar, etc. Foi um prazer, espero estar de novo aqui com algum outro filme aí, algum momento aí. Obrigado. Sim, eu também. E nós vamos para um breve intervalo, mas antes a gente confere mais um trecho do filme Cabelo Bom, de Suahili Vidal e Cláudia Alves, produzido por Felipe Haureliuk. Na volta, a gente vai ver uma entrevista com Sabrina Fidalgo, diretora do filme Rainha. Até já! O fato da gente usar a estética para militância é uma coisa que todas as militâncias de todos os gêneros usam, porque é a primeira coisa que você vê, né? Antes de você começar a falar, você já passou uma ideia com a sua estética. O objetivo final mesmo da militância, acho que é esse, né? A gente poder viver normal, sem se preocupar que a gente vai ser maltratado, discriminado. Acho que a gente ainda não chegou nesse objetivo, mas a gente está mais perto do que a gente estava há 30 anos atrás, né? Estamos de volta. O programa de hoje é dedicado ao empoderamento da mulher negra na construção da sua identidade e no resgate das raízes afro-brasileiras. Agora você confere um trecho do filme Rainha, uma ficção que retrata uma passista de escola de samba e o padrão imposto sobre o corpo da mulher negra. Na sequência, tem uma entrevista com a diretora Sabrina Fidalgo. Oya pai oiofo, bioya, lo paula. Obirin ogun obirin ode. Oya oriri, ti o payoko. Iorun, ioran, ti xexeimbi. Oya ibina, obirin, obinieye. Foi oboya, ti oya. Otari, com tirere, com banici oboia parre. Oya iru, nikan, baixexe. Poi parre algum, iencanha aqui oiaô, com totô e oiá e papá. É um filme que conta a história de uma aspirante à rainha da bateria da escola de samba de uma pequena comunidade. É um filme que foi realizado em preto e branco, né, fotografia PB, e conta essa jornada, né, dessa mulher negra periférica que tem esse sonho, né? E ela tenta várias vezes e ela, enfim, consegue realizar, né, esse grande sonho de se tornar rainha. E depois desse momento, a vida dela, enfim, fica bem conturbada. Ela tem que lidar com uma série de acontecimentos inesperados. Na época que eu escrevi o roteiro, eu estava com muita vontade de abordar vários assuntos, entre eles a questão feminina. Eu queria ter uma protagonista feminina, eu queria ter uma protagonista que fosse uma mulher negra, que até então eu não tinha tido nos meus filmes. Eu quis abordar também uma série de eventos que estavam acontecendo na época em algumas escolas públicas de São Paulo, onde meninas se juntavam em gangues para bater meninas mais bonitas, consideradas mais bonitas da escola, meninas que eram populares,
no Instagram, etc. E essa notícia me impactou bastante, assim. Então, eu resolvi também me aprofundar nesse assunto, né? Nessa questão da disputa feminina, nos padrões de beleza estabelecidos. Quer dizer que a vagabundinha do Instagram, agora a nova rainha da bateria, é... Vamos ver se ela vai desfilar quando ela virar Rita Cara Cortada, né? Solta! Rita Cara Cortada! Tinha algumas questões com alguns fotógrafos com quem eu trabalhei anteriormente em outros filmes, que sempre, não muitos, mas alguns, sempre me perguntavam 2 vezes se eu tinha certeza se eu queria filmar pessoas negras. Porque eles diziam, é muito mais difícil, seria muito mais fácil se você escolhesse uma atriz branca, por exemplo. Assim, eu escutei isso várias vezes. E eu ficava me perguntando, mas, gente, que absurdo é esse, né? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa e descobri que, de fato, existe uma questão em relação à fotografia de cinema com pessoas negras, porque, na verdade, a Kodak, enfim, os filmes, eles foram desenvolvidos para fotografar bem pessoas brancas, né? Então, as pessoas negras, ao longo da história do cinema, elas nunca tiveram um trabalho, né, mais cuidadoso com relação a isso, né, na forma como elas aparecem diante das câmeras. Claro, né, assim, nos últimos anos tem vários trabalhos interessantíssimos, mas eu digo assim, ao longo da história do cinema. E aí, a partir disso, eu resolvi... falei, não tem muitos filmes preto e branco com atores negros, né, como protagonistas. Então, conversei com a Júlia Zacchia, que é a fotógrafa do filme, e falei, vamos, então, fazer um filme de carnaval preto e branco, dando ênfase nos brilhos e nas texturas e na pele negra. Ô, Rita, você trata logo de arrumar um emprego, minha filha. Porque perfeição para pobre é o pão não cair do lado da manteiga para baixo. E para isso acontecer, tem que ter manteiga pelo menos, minha filha. Manteiga engorda. A mulher negra, tanto na frente quanto atrás das câmeras, é bem menos valorizada do que as mulheres brancas, né, no cinema brasileiro. Porque atrás das câmeras, assim, o número de diretoras, por exemplo, que já dirigiram um filme de longa-metragem é praticamente inexistente. Até hoje, a gente só tem uma diretora negra que realizou um filme de longa-metragem que foi distribuído nos cinemas brasileiros, que é a Adélia Sampaio. Além disso, também, as personagens negras femininas, na maioria dos filmes brasileiros, além de estarem no número inferior, né? A gente não tem muitas protagonistas ou antagonistas negras. As poucas que a gente tem, elas são personagens muito estereotipadas, né? São personagens que estão vinculadas a um estigma de trabalhos subservientes, como empregadas, babás, ou então hipersexualizadas, né? Tipo, a mulata gostosona, coisas do tipo, né? Aquela mulher que está sempre ali disponível. Uma câmera é uma arma, né? Assim, eu acho que quando você filma, né, alguém ou algo, uma cena, você está expondo uma visão de mundo, né? Você está expondo também a visão de um país, né? E a gente tem esse problema no Brasil porque o Brasil que a gente vê nas telas, na verdade, não corresponde
aos fatos, né? À realidade dos fatos. A gente não vê o povo como ele de fato é representado tanto no cinema como no audiovisual em geral. E eu acho de extrema importância que a gente mude essa chave, né? Porque a partir disso, enfim, a gente vai ter, não só politicamente falando, um país mais justo, no sentido de ter uma democracia de gênero e de raça bem representada, mas também rica em cultura. O Curta em Cena de hoje fica por aqui, mas você pode conferir os extras do programa na nossa página na internet. Semana que vem tem mais. Até lá!